propósito, há um processo. Bispo, o que é o propósito? Senta aí, por favor. Veja essa imagem. Propósito é o quê? É um alvo. Em voz alta, propósito é o quê? Um alvo. E o processo é a caminhada que me leva ao alvo. Presta atenção nessa direção de hoje. É um segredo que às vezes ainda não lhe foi revelado. O que é o propósito? É o objetivo final, é aonde eu quero chegar. E o que é o processo? É o caminho que me faz chegar no propósito. Sim ou não? Olha o que o texto sagrado, ele diz em Eclesiastes 7, versículo 10. Nunca digas, nunca. Não é às vezes, é o quê? Nunca digas, porque foram os dias passados melhores do que estes, porque não provém da sabedoria esta pergunta. Quer dizer, não é sábio ficar vivendo do passado. Vocês estão entendendo? Para que serve o passado, bispo? Como exemplo do que eu devo ou não fazer, e ponto. O problema é que existem muitas pessoas que deixam de olhar para frente, focadas no passado. Antigamente era melhor. Poxa, que época maravilhosa que eu passei. Quando você olha para trás, fazendo comparação com o seu presente, você não anda para frente. Então você nunca vai conseguir chegar no alvo, no propósito. Coloca o título de novo, por gentileza. Em todo propósito há um processo. E tem muita gente que às vezes nem sabe qual é o propósito da vida dela. Ela ainda não definiu qual é o seu propósito. Se você não define onde você quer chegar, como que você vai trilhar o caminho do processo? Então a primeira coisa que você tem que sair hoje, você tem que sair hoje com isso dentro de você. Qual é o propósito da minha vida? Aonde eu quero chegar? Não pode ser na sorte, porque primeiro que sorte não existe. Tem uma frase, e eu creio, quem espera a sorte, o azar é certo. Porque na minha vida, na nossa vida, existe a lei, uma coisa que eu falo direto aqui. Qual é a lei? Que não tem como revogar. A lei do quê? Da semeadura. Não é sorte, é colheita. Não é azar, é colheita. Na minha vida tudo dá errado. Não é azar, é colheita. Então o que acontece? Eu tenho um propósito na minha vida. Chegar num determinado objetivo. Vou dar um exemplo, um propósito. Seria excelente que todos tivessem. Eu vou resumir aqui. Olha, eu quero ser muito bem sucedido. Para quê? Eu quero ser bem sucedido para dar o melhor para minha família. Eu quero ser bem sucedido para poder glorificar a Deus e para poder honrar a obra de Deus. Isso é o quê? É um propósito. É um propósito de vida. Sim ou não? É um propósito na sua vida. Porque o teu propósito tem que estar aliado à vontade de quem? De Deus. É ou não é verdade? Você não pode desejar alcançar um objetivo, um propósito que não tem nada a ver com a vontade de quem? De Deus.
Primeiro, Deus ensina, através da sabedoria dada a Salomão, não olhar para trás, não focar no passado e não comparar o passado com o presente. Acabou. Bispo, o que eu faço para chegar no meu propósito? Porque se você não tem um propósito na sua vida, então que a partir de hoje você passe a ter. Procure o seu propósito. Peça a Deus, meu Deus, qual é o propósito que o Senhor quer para mim, já que eu não estou focado, já que eu não sei qual é o meu alvo, então me mostra o que o Senhor quer. Porque senão a pessoa fica igual barata tonta. É ou não é verdade? Uma hora faz uma coisa, outra hora faz outra coisa, outra hora não tem propósito. E uma pessoa sem propósito, ela não tem foco. Uma pessoa sem propósito, ela é fraca. Uma pessoa sem propósito, ela desanima no primeiro obstáculo, porque ela não tem propósito. Está entendendo? Não tem aquele propósito. E a Bíblia diz que Deus é com aqueles cujo propósito é firme. Resumindo, não retrocede, não olha para trás, não desanima no meio do processo. O processo é doloroso. Olha o propósito de Cristo. Foi enviado por Deus Pai para morrer, para nos salvar. Qual o nome da via? Olha o nome que foi dado, da via que Cristo, do processo de Cristo até a cruz. Qual é o nome? Via dolorosa. Se você quer um propósito molenga, busca um. Sabe quem que... Posso falar? Posso? Sabe quem que faz inscrição em academia e não vai? Quem não tem propósito. É verdade. É verdade. Eu conversei com uma pessoa um dia desse, a pessoa falou: bispo, comprei uma esteira, botei no meu quarto. Que esteira, olha, violenta. Falta falar sozinha. Eu falei: e aí? Está usando? Tô. É um excelente cabide no meu quarto. Mas por quê? Falta propósito. Estou dando um exemplo só para você entender. A falta de propósito faz uma pessoa começar alguma coisa, mas ela não termina. Vocês estão entendendo? Então qual é o primeiro passo para alcançar o propósito? Fazer o pacto, mas o pacto verdadeiro. Não de criança, não de brincadeira. Levar a sério o teu pacto com Deus. Amém? É um compromisso. Segundo passo para você alcançar o seu propósito. Vamos lá. Não se lamente, aprenda. Como assim, bispo? Todo processo é doído, é doloroso. Então não fique lamentando no meio do processo. Aprenda com o processo. Amém? Amém. Quem fez Davi? Golias. Quem fez Daniel? A cova dos leões. Quem fez os amigos de Daniel, Sadraque, Mesaque e Abednego? A fornalha de fogo. Quem fez o próprio Cristo? A perseguição, a cruz, a morte. O processo. Vocês estão entendendo? É o processo. Os maiores testemunhos que você vê aqui, da Dona Maria e de tantos outros que você viu, o que fez o testemunho ser forte? O que eles têm hoje? Não, mas o processo que eles passaram. E não desistiram no meio do processo. Aprenderam com o processo.